filhos e herdeiros de Deus ou simplesmente criaturas? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. Em todo o Evangelho de João, há uma preocupação em mostrar Jesus como mais que um mero homem, mais que um simples enviado sobrenatural ou representante de Deus. O propósito do Espírito Santo, através de João, é mostrar que Jesus é o verdadeiro Deus que veio em carne. Cada um dos evangelistas escreveu com um propósito específico. Mateus escreveu aos judeus para testificar que Jesus era o Messias do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos romanos e mostra Jesus como o servo obediente ministrando ao povo necessitado. Lucas escreveu aos gregos e apresentou Jesus como o Filho do Homem e o Salvador compassivo. E João escreveu aos judeus e gentios, apresentando Jesus como o Filho do Deus vivo ou o próprio Deus encarnado. No contexto específico no qual estão inseridos os versículos citados, Jesus é apresentado como a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo o que nele crê e o recebe. E todo o que crê em Jesus e o recebe, torna-se filho de Deus. Aqui encontramos a ideia central do texto em apreço. Afinal, todos são filhos de Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Qual a grande diferença entre ser filho e ser criatura de Deus? Numa casa existem as coisas criadas, fabricadas por nós, e existem os nossos filhos gerados de nós. Aquele que é gerado tem a mesma natureza da sua fonte geradora. Há então uma diferença entre criar e gerar. Em nenhum momento afirmamos que aquilo que fabricamos são nossos filhos. Quando as pessoas se expressam assim, o fazem numa linguagem figurada, não literal. Por exemplo, Santos Dumont é o pai da aviação. Essa, sem dúvida, é uma linguagem figurada, pois a aviação não foi gerada no ventre daquele inventor. Assim, Deus é o criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, mas tem seus próprios filhos gerados espiritualmente deles. É isso que precisamos compreender. É muito comum ouvirmos pessoas afirmarem: eu também sou filho de Deus, ou ainda, todos os caminhos levam a Deus. Por outro lado, aqueles que conhecem as Escrituras julgam arrogante e pretensioso de nossa parte aqueles que não conhecem as Escrituras julgam arrogante e pretensioso de nossa parte afirmar que somos filhos de Deus. O apóstolo João, tanto no evangelho que leva o seu nome, quanto nas epístolas, além da preocupação de evidenciar a divindade de Cristo, ele procurou também esclarecer essa questão complexa de quem são os verdadeiros filhos de Deus. Os versículos lidos no início trazem a resposta irrefutável a esse questionamento. Afinal, segundo as Escrituras, quem são os verdadeiros filhos de Deus? Os filhos de Deus são os que creem e recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. E os filhos de Deus são os que nascem de novo da água e do Espírito Santo. O verdadeiro filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, o recebe como Senhor e Salvador e passa pela experiência única do novo nascimento. Os cegos espiritualmente não creem porque não enxergam a luz. Há uma catarata espiritual colocada pelo adversário que os tem impedido de enxergar. A luz continua a brilhar como uma candeia em lugar tenebroso. Se você hoje enxergar essa luz e receber Jesus Cristo pessoalmente como Senhor e Salvador, poderá se tornar um filho de Deus, porque Jesus é também o único caminho que leva a Deus. Sem Jesus, estaríamos irremediavelmente perdidos. Assim, hoje é o tempo de se tornar verdadeiramente um filho de Deus. Amém?